Você já ouviu falar de um homem que ousou desafiar o próprio Deus? Um líder que acreditava poder construir uma torre tão alta que tocaria os céus, não para adorar, mas para substituir o Criador. Seu nome era Nimrod. E a sua história, esquecida por muitos, não é apenas um relato antigo. É um alerta vivo, um espelho do que está acontecendo em nossos dias. Depois do dilúvio, quando a humanidade começava a se reorganizar, surgiram novos líderes, novas cidades e novos sonhos. Era um tempo de recomeço. Mas no meio desse recomeço, nasceu também a semente da soberba. Entre os descendentes de Noé, apareceu um homem chamado Nimrod, neto de Cão. A Bíblia diz que ele foi o primeiro poderoso da terra, um caçador valente diante dos homens. Mas o que parecia apenas uma qualidade escondia algo mais sombrio. Nimrod não caçava apenas animais, ele caçava corações. Seu objetivo não era somente governar, era desafiar o próprio céu. Nimrod nasceu de uma linhagem marcada pela rebelião. Ele era descendente de Cão, o filho de Noé que havia sido amaldiçoado. Desde cedo, cresceu cercado por histórias de juízo e advertências divinas. O dilúvio ainda estava fresco na memória da humanidade. Todos sabiam que Deus não toleraria a corrupção eterna do homem, mas Nimrod escolheu seguir um caminho contrário. Enquanto alguns buscavam viver de acordo com a vontade do Criador, Nimrod decidiu construir a sua própria vontade. Sua fama cresceu porque ele reunia as pessoas em torno de si. Ele parecia forte, destemido, quase invencível. Mas por trás dessa aparência havia um coração cheio de arrogância e ambição desmedida. Nimrod não se contentou em ser apenas um líder local. Ele começou a fundar cidades. A Bíblia menciona Babel, Nínive, Reobote e Calá. Essas cidades se tornaram não apenas centros de comércio e cultura, mas símbolos de algo muito maior: a tentativa humana de criar um império sem Deus. Nínive, mais tarde, seria conhecida pela violência. Babel se tornaria símbolo da idolatria. E tudo começou com Nimrod, o homem que queria centralizar poder. Ele foi o primeiro a imaginar um governo global, uma humanidade unida não pela fé, mas pela rebeldia. O título de caçador poderoso pode enganar. Muitos pensam que Nimrod era apenas um homem habilidoso com arco e flecha. Mas estudiosos apontam que essa expressão significava mais do que caça de animais. Nimrod era caçador de homens, de vontades, de lealdades. Ele usava sua força para subjugar povos, impor autoridade e estabelecer um domínio pela violência. Ele não liderava pelo amor, mas pelo medo. E quanto mais sua fama crescia, mais seu coração se afastava de Deus. O poder o transformava em tirano e sua ambição parecia não ter limites. Entre todas as cidades que Nimrod fundou, nenhuma se tornou tão conhecida quanto Babel. Seu nome significa Portão dos Deuses. Era o centro do seu império, o lugar onde ele reunia os povos com uma única ideia: construir uma torre que chegasse até os céus. Essa torre não era apenas arquitetura, era um símbolo de orgulho, um grito coletivo de independência contra o Criador. O povo dizia: façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados pela terra. Perceba, não havia busca por adorar a Deus. O desejo era glória própria, era a exaltação do homem sobre o céu. A Torre de Babel foi um dos projetos mais ousados da antiguidade. Construída com tijolos cozidos e betume, ela se erguia como um monumento de arrogância. Não era apenas uma construção, era um desafio. Cada tijolo colocado representava uma declaração: não precisamos de Deus, nós seremos nossos próprios deuses. Essa torre era um protótipo da rebelião coletiva. O mundo, unido em uma só língua, se juntava para desafiar o céu. E enquanto o povo acreditava que avançava, o Senhor observava. Cada tijolo, cada palavra, cada passo estava sendo visto. Foi então que aconteceu.
A Bíblia diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Esse detalhe é poderoso. Deus não ignorava o que estava sendo feito. Ele estava acompanhando e, no momento certo, interveio. Com uma única ação, ele confundiu as línguas. Pessoas que até então falavam a mesma língua, de repente já não conseguiam se entender. O que antes era união virou caos. A obra parou. O império de Nimrod foi abalado. A torre que parecia invencível tornou-se símbolo de confusão. E Babel ficou conhecida não como portão dos deuses, mas como lugar da desordem. O que Nimrod acreditava ser sua maior vitória se tornou sua maior derrota. Seu projeto não resistiu ao sopro divino. A unidade que ele buscava se transformou em divisão. Os povos foram espalhados. Seu sonho de ser adorado como um deus se esfarelou diante da mão do verdadeiro Criador. Nimrod se tornou exemplo de como toda arrogância humana termina em ruína. E Babel passou a ser lembrada como marca da soberba. O homem que quis desafiar a Deus acabou como símbolo de fracasso. Mas Nimrod não morreu apenas como um personagem antigo. Seu espírito de rebelião atravessou os séculos. Foi o mesmo espírito que se manifestou em Faraó quando desafiou Moisés. O mesmo que se ergueu em Nabucodonosor, quando levantou uma estátua de ouro e exigiu adoração. O mesmo que ecoou em Roma quando perseguia os cristãos. O espírito de Nimrod é a soberba que se levanta contra Deus em todas as eras. E ele continua vivo ainda hoje, disfarçado em sistemas, ideologias e governos que tentam exaltar o homem acima do Criador. Muitos estudiosos veem Nimrod como o protótipo do anticristo. Ele tentou unificar povos sob um governo mundial, estabeleceu uma adoração falsa e levantou símbolos contra o céu. A Bíblia fala que nos últimos dias surgirá um líder global, exaltado como Deus, que enganará nações. E a raiz desse espírito já estava em Nimrod. Ele foi a semente de uma rebelião que culminará em algo muito maior. A grande Babilônia descrita em Apocalipse. A Torre de Babel foi apenas o começo de um projeto que ainda ecoa até hoje. Agora pense comigo. Será que não estamos erguendo novas torres de Babel? Em um tempo onde a ciência e a tecnologia são exaltadas como respostas para tudo, onde governos sonham com poder global, onde o homem acredita que pode controlar até a vida e a morte, não estamos repetindo a história? Nossas torres não são de tijolos, mas de sistemas, máquinas e ideologias. Mas o espírito é o mesmo, glória sem Deus. Nimrod acreditava que poderia viver sem o Criador, e hoje muitos seguem a mesma trilha. Mas assim como Deus interveio no passado, ele intervirá novamente. A história de Nimrod não é apenas uma lembrança antiga, é uma profecia em forma de narrativa, um aviso de que toda vez que o homem tenta se levantar contra Deus, o fim é o mesmo: queda, confusão e juízo. Nimrod tentou, mas falhou. E todos que levantam torres contra o céu também cairão. Mas há uma promessa: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se a soberba de Nimrod trouxe divisão, a humildade de Cristo traz unidade. Se Babel terminou em confusão, Pentecostes trouxe a restauração das línguas em adoração. O mesmo Deus que julgou Babel continua governando hoje. Talvez você esteja cercado de torres na sua vida, orgulho, medo, sistemas que parecem te esmagar. Mas a palavra de hoje é clara: se Deus for por nós, quem será contra nós? A história de Nimrod ecoa até hoje como alerta. Não erga torres contra Deus, erga o seu coração diante dele. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu não ergo torres contra Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar para essa verdade. E se inscreva para não perder o próximo episódio da série Mistérios Bíblicos Pouco Falados, porque cada revelação pode mudar a forma como você enxerga a Bíblia e a vida.